Agir. Todos contra o coronavírus. Patrocínio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio: Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Prefeitura de Fortaleza. Secretaria Municipal da Saúde. Câmara Municipal de Fortaleza. Realização: Fundação Demócrito Rocha. 35 anos. A partir do final do século XIX, as cidades se tornaram cada vez mais populosas. Em busca de uma vida melhor, o êxodo rural aconteceu em diversos países. Isso gerou aglomerações, maiores desigualdades sociais e problemas habitacionais. A partir daí, pensar na relação da população com as cidades se tornou uma obrigação. Mas ainda hoje, planejamento público e tomadas de decisão tardias nos dão menos controle sobre esses problemas. Em uma pandemia como o do novo coronavírus, cidades mais bem resolvidas em mobilidade urbana, meio ambiente, saneamento básico e planejamento habitacional tendem a sofrer menos. Hoje vamos falar sobre a relação entre urbanismo e saúde da população nas cidades. Está começando mais uma live, Agir. Todos contra o coronavírus. Olá, seja muito bem-vindo à nossa live Agir Todos contra o Coronavírus desta terça-feira, 19 de maio de 2020. Eu sou Vinícius Augusto e hoje recebo o fundador da Reata Arquitetura e Engenharia, o arquiteto e urbanista Jaime Leitão. Jaime, muito obrigado pela sua presença aqui na live de hoje. Eu que agradeço o convite, Vinícius. Legal. Antes de a gente começar esse papo sobre urbanismo e pandemia do coronavírus, quero lembrar você que as lives do Agir Todos contra o Coronavírus acontecem de segunda a sexta-feira, às 3 horas da tarde, nas redes sociais do Povo Online. Você pode assistir pelo Twitter, pelo YouTube e pelo Facebook. Você também deve participar e pode participar pelas redes sociais, tá? Basta você postar sua dúvida, sua sugestão com a hashtag AgirBrasil. E assim a gente vai poder ler a sua mensagem aqui no programa. Hoje, Agir Brasil quer saber: como você vê a ocupação urbana na sua cidade ou no seu bairro? O que você mudaria na paisagem urbana da sua cidade, tá? Conta pra gente que a gente vai debater isso aqui, é o assunto do programa de hoje e eu conto com a sua participação. Durante a live você vai observar que tem um QR Code aí para você acessar o nosso portal, agirbrasil.com.br. Lá você encontra todas as notícias desta cobertura, desta pandemia, com a curadoria da jornalista Paula Lima, tá bom? Bom, recados dados. Jaime, urbanismo é uma palavra que sempre vem praticamente colada com a palavra arquitetura, né? No senso comum, muitas pessoas até acham que é a mesma coisa. Mas eu queria começar essa conversa com você, antes de a gente falar sobre os meandros aí da pandemia, que você conceituasse, explicasse para a gente o que é urbanismo. Eu diria para você que o urbanismo, para mim, está muito ligado ao conceito de cidadania, né? Alguém já disse que a cidade é a maior invenção do homem. Mas se você quiser ter uma ideia mais ou menos clara sobre uma sociedade, basta que você visite uma cidade. Eu digo sempre, eu como arquiteto prefiro viajar, por exemplo, para ver cidades do que para ver natureza, não é a questão minha. Eu gosto mais de espaço construído porque é um cacuete profissional. Mas se você quiser entender uma sociedade, você tem que ir para uma cidade, né? E passear pelo centro, passear pelos bairros, passear pela periferia, ver como a cidade trata o espaço público, como é que estão as praças, como é que estão os passeios, né? Como é que está a questão da poluição visual, porque tudo isso retrata, na verdade, o nível de cidadania daquela sociedade, né? Então, o urbanismo trata dessas questões e, é claro, isso se há um campo que é multidisciplinar por natureza, esse é o urbanismo, porque, afinal de contas, a cidade é a foz, né, de todas as virtudes e de todos os defeitos da sociedade. Todas as melhores características, todos os piores vícios se refletem na cidade. Jaime, eu queria até que você, falando ainda sobre urbanismo, falasse um pouco de como funciona a atuação do urbanista
num cenário geral, digamos assim, no mundo antes dessa pandemia, e depois explicasse para a gente qual seria a importância desse profissional no combate à pandemia, e não só a essa pandemia, mas muito mais aos problemas sanitários, né? Qual que é essa conexão para quem está em casa possa entender o trabalho na prática do urbanista e talvez até uma antecipação de problemas sanitários? Então, muito bom. Deixa, então, fazer alguns comentários sobre a questão do urbanismo no Brasil. O Brasil é um país com problemas particularmente agudos na questão das grandes cidades. Por quê? Porque, como você falou na abertura, o Brasil era um país rural até os anos 50. Né? Então, quer dizer, 2/3 da população vivia no campo e 1/3 da população vivia nas cidades. Hoje, o Brasil passou de 70% das pessoas vivendo nas grandes cidades. Né? O perfil da agricultura mudou, a tecnologia mudou tudo isso. Então, o que aconteceu no Brasil foi um feroz processo de conurbação, né? De êxodo rural para as cidades. Eu tenho 62 anos de idade. Quando eu tinha meus 12 anos, eu me lembro que eu estava no Cine São Luís, assistindo um filme, e naquele noticiário que passava antes do filme, passou uma reportagem sobre Fortaleza, e o repórter estava dizendo na reportagem da Atlântida que Fortaleza tinha passado de 1 milhão de habitantes. Todo mundo bateu palma no cinema e tal. Quer dizer, na verdade, não se sabia que a gente estava, na verdade, era descer da ladeira. Por quê? Porque uma cidade que, quando eu era garoto, tinha 800 mil habitantes, hoje vai para 2,5 milhões, 2 milhões e 600, sei lá qual é a população de Fortaleza hoje. Então, é evidente que a cidade não está, a estrutura municipal não estava pronta para esse aporte de população. Essas pessoas que vieram do campo vieram tangidas pela necessidade, muitos pela seca, né? Ao chegar na cidade, não encontraram lote, não encontraram casa, não encontraram emprego, não encontraram escola, não encontraram hospital, né? E as grandes periferias das cidades brasileiras, né, a característica só de Fortaleza, cresceram, né, como cogumelo, né, com todas as mazelas sociais dessa falta de estrutura para receber essas pessoas. Então, as cidades brasileiras pioraram muitíssimo nos últimos 70 anos. Né? E eu acredito que haverá, no futuro, uma tendência de melhora nas cidades, que já começa a se perceber. E nunca a profissão ou a compreensão dos prefeitos sobre o papel do urbanismo e da arquitetura foi tão desesperadamente importante quanto agora. Infelizmente, nós não temos essa tradição. Não se trabalha com planejamento. Né? E nós temos... Isso é uma questão tão interrelacionada. Por exemplo, as prefeituras. O que a gente viu nos últimos 40, 50 anos no Brasil foi uma coisa chamada terceirização. A terceirização é uma praga, né? Criada pelos políticos. Por quê? Porque, se você se recorda, até o início dos anos 70, só se falava em terceirização quando se começou a falar em segurança, ou vigilância, ou, de repente, a moça do cafezinho. Né? Só que os políticos naturalmente desenvolveram esse negócio, né? Criaram as grandes empresas de prestação de serviço do Brasil e, de repente, alguém pensou, ei, vamos aumentar o nosso faturamento, né? Então, as prefeituras agora vão começar a terceirizar, não é só vigilância, nem só limpeza, né? Vão terceirizar agora médico, vão terceirizar engenheiro, advogado, arquiteto, e a gente vai ganhar sobre esse montante que é muito maior. Então, o que a gente percebe nas cidades, inclusive se percebe hoje no município de Fortaleza muito claramente, é que houve um verdadeiro desmonte da máquina pública de planejamento. Os profissionais antigos que estão se aposentando não estão sendo repostos. E o que você tem hoje é um monte de gente nova, né, por empresas de terceirização, que evidentemente não tem nenhum compromisso com a estrutura maior, porque estão trabalhando esse mês, podem não estar trabalhando no mês que vem, não foram concursados, né, não foram qualificados para esses cargos, e o que é pior, se perde aí o histórico. E uma coisa terrível, principalmente na gestão urbana, é quando você perde o histórico.
quando você perde profissionais, vamos dizer assim, que tinham o histórico da cidade, das mazelas, dos vetores de desenvolvimento, da própria experiência. Quando você perde isso tudo, isso é uma coisa muito, muito, muito grave. Porque a coisa mais clara para mim na questão de urbanismo é que é muito mais fácil você prever e legislar do que depois do fato consumado, né? Isso para tudo, trânsito, caixa de ruas, manter os passeios livres, dominar o mercado informal, dominá-lo e Fortaleza a gente está vendo uma explosão de mercado informal, né? O que aconteceu, por exemplo, ali perto da Catedral, né? E essas coisas, depois que você perde o controle delas, para você colocar de novo na garrafa é muito difícil, né? Há uma reação muito grande para isso. São questões amplas, difusas. Agora, resumindo, eu lhe diria o seguinte: nada será tão importante no Brasil, na gestão das grandes cidades, quanto a formação de estruturas prestigiadas e competentes de urbanismo, de controle urbano, né? E a realização de concursos de projetos, concursos de arquitetura, para que se construam as periferias brasileiras, né? A coisa que mais dolorosa para a gente agora, nesse contexto da pandemia, é que o Brasil, na minha opinião, bateu de cara, com a cara na parede, para que toda a sociedade se despertasse para a imensa dívida social desse país, né? Porque quando se fala em lockdown, em distanciamento social, isso pode se transformar numa opção concreta por uma parcela muito pequena da população. Mas a grande maioria da população dessas periferias não tem casa. Quando tem uma subhabitação, né? Que não tem espaço público, onde na casa não tem um conforto mínimo necessário. Ora, 30% da população não tem nem saneamento, nem esgoto. Então, você falar de distanciamento social para essa população é uma tarefa inglória. Eu diria que é quase impossível. Você não pode pedir que uma pessoa permaneça isolada, trancada, dentro de um barraco, em condições subhumanas, numa temperatura infernal, sem água, sem esgoto, sem renda mínima. Então, na verdade, eu acho assim, que a miséria brasileira, herdada do nosso passado, onde isso nunca foi abordado, isso não foi resolvido no final do século XIX, isso não foi resolvido durante o século XX, e agora isso tudo bate na nossa cara, né? Então, a pandemia, na verdade, está mostrando que o rei está nu, em termos de Brasil. E o Brasil tem um imenso trabalho para fazer nas periferias das cidades e na periferia da população em si. Então, chegamos a um ponto que a gente percebe que tem 4 milhões de pessoas no Brasil, eu vi essa cifra ontem, que não tem certidão de nascimento. Se o cara não tem certidão de nascimento, ele não tem CPF. Se ele não tem CPF, ele não pode receber nada. O governo nem consegue pagar uma bolsa de subsistência para essas pessoas, porque essas pessoas simplesmente não existem. Então, você veja que o buraco aqui é muito mais embaixo, viu? E é interessante você falar desse tema, sobre esse momento que a gente chega, né? Não, nacionalmente, claro, muito, muito grave, mas para o mundo inteiro, dessa percepção das periferias, né? Eu queria até tratar um assunto contigo aqui, que, bom, a gente vê essas construções de mapas onde há mais casos, onde há mais mortes, né? Tanto em Fortaleza, todas as cidades do Brasil, todas as cidades do mundo, né? Fazem esses levantamentos, e acaba que a gente consegue ver que a longo prazo, ou seja, ao passar dessas semanas, independente de mais distanciamento ou menos, a do Covid-19 chega às periferias com mais força, consequentemente, acredito eu, que acabam tendo mais mortes por isso, por essa falta de base. Por outro lado, eu queria a tua opinião, assim, esses dados, eles parecem às vezes poucos para a gente territorializar, digamos assim, a pandemia, né? A gente não corre o risco de estigmatizar também, assim, está morrendo mais gente na periferia, e ligar uma coisa a outra. Lógico que ainda falta muito a eles, e queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Os dados são suficientes para a gente conseguir mensurar e até cuidar melhor das periferias? Eu acho que há pouco o que se fazer nesse sentido estrutural agora, no calor da hora, né? Acho que o que tem que fazer
providenciar os respiradores que não foram providenciados há 4 ou 5 meses atrás, né? Eu acho assim inacreditável que um país com a dimensão da economia brasileira, com a base industrial que esse país tem, ou tinha, né? É um país que tem uma indústria diversificada, tem uma base industrial muito grande. Por que não se providenciou esses respiradores numa solução doméstica, né? Tenho certeza que a indústria de São Paulo tem condição de produzir e inundar esse país de respirador. E agora nós estamos comprando respirador a peso de ouro da China, né? Em transações, às vezes, nebulosas, pagando fretes absurdos para trazer de avião, não sei de onde, respirador para cá. Há pouco o que fazer no calor da hora. Agora, o que, na minha opinião, quer dizer, depois de todo o destroço, depois de toda a tragédia econômica que vai ser acarretada por esse cenário, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, eu creio que o Brasil vai ter que finalmente enfrentar a chamada questão social. Então, o que é ainda complicado pela crise política, como se não bastasse a pandemia, a crise política que esse país está vivendo, né? Era um país que tinha que estar unido nessa hora, em torno dessa luta, e a gente está também com a crise política para complicar um pouco mais o cenário. Mas eu diria que o caminho para o Brasil tem que ser o seguinte: criar uma estrutura de bem-estar social mínimo, eu acho que o Bolsa Família foi uma experiência exitosa. Por quê? Porque o governo coloca dinheiro diretamente no CPF da pessoa. Diretamente, o cara é sangue na veia. Você não passa para uma instituição, que passa para uma secretaria, que passa para um ministério, que faz não sei o quê, que daqui que chega na ponta, 70% do dinheiro foi consumido pela própria estrutura, né? Ou quando não desviado. Então, você tem que criar uma estrutura de bem-estar social mínima para segurar as pontas. Você tem que investir seriamente em educação e tem que erradicar as favelas do Brasil, né? Já houve conversa no passado de pessoas que dizem: a favela não é problema, favela é solução. Favela nunca foi solução, né? Na minha opinião, todas as favelas do Brasil deveriam ser feito levantamento, ver quantas pessoas tem, fazer concurso de projeto e erradicar essas favelas, urbanizá-las dentro delas. Você pode pegar 1/3 ou 1/4 da área, fazer habitação para metade das pessoas, derruba o restante, cria praças, cria escolas, né? Cria uma estrutura de Estado. Porque não adianta fazer aqueles conjuntos habitacionais do BNH dos anos 70. Quem assistiu aquele filme Central do Brasil se lembra que no êxodo do garoto que vai para o Nordeste, ele vai procurar, acho que os pais, a família dele, e chega num daqueles conjuntos habitacionais que são tristes, né? Você vê que é aquela fileira de casas, né? Com aquelas ruas de barro, né? Aquele tabuleiro, né? Jogado de forma assim descuidada em termos de projeto, né? Quer dizer, não adianta fazer isso. Adianta criar comunidades. E quando você pega uma favela e transforma em comunidade, por exemplo, digamos que você pegue, aqui dá um exemplo, Campo do América, né? Recentemente se fez uma coisa mínima, que foi pegar um campo de areia que estava lá e se colocar aquela grama artificial. Aquilo teve um grande significado para eles. Passa para o comércio, né? Fazendo uma comunidade onde as pessoas, no final, vão ter título de propriedade, vão ter endereço. Porque, veja, a moradia desorganizada da favela, ela é prima irmã do crime. Ela é exclusiva da cidadania. Quem não tem CPF, quem não tem endereço, quem não tem água, quem não tem esgoto, né, tem uma percepção. Que percepção terá de cidadania? Então, é preciso devolver a cidadania para essas pessoas. A única forma de fazer isso é fazendo com que eles pertençam a uma comunidade. E para pertencer a uma comunidade, você tem que trocar as favelas por bairros populares, habitações populares inseridas na cidade. Eu não estou falando de fazer habitação popular a 100 quilômetros de distância. Estou falando fazendo onde elas estão, né? Se tem uma favela na Virgílio Távora, vamos fazer uma urbanização para promover aquele ambiente e promover aquelas famílias que lá estão. Mesma coisa no Campo da América, ou no Janguru Sul, onde elas estiverem, né? E há recursos para isso.
Eu acho que essa habitação tem que ser subsidiada, acho que o Tesouro tem que entrar com a parte, eu acho que o proprietário tem que entrar também com a parte pequena, porque acho que as coisas não podem acontecer de graça, né? E nesse processo você teria, como troco disso, a formação de condição básica mínima de cidadania, né? Não é só fazer favela, mas colocar creche, colocar escola, colocar segurança, colocar saúde, enfim, colocar o Estado ao redor do cidadão, né? Tem a ver muito com dignidade, né, Jaime? Tudo que você está Dignidade. falando, e sobretudo essas tentativas de urbanização e de resolução da periferia, colocando-a para longe da cidade, você tira a convivência que ela teve ali durante 20, 30, 40, 50 anos. Né, gerações de famílias que estavam ali. Essas ações de apenas retirar é muito mais jogar para baixo do tapete do que urbanizar, né? Lhe digo mais. A cidade que não se resolve e se espalha, ela se espalha como se fosse um tumor, né? Como se fosse mofo, né? Uma mancha de mofo. A cidade tem que se reorganizar. Por exemplo, Fortaleza tem uma coisa, já há muito tempo se fala nisso, o centro de Fortaleza é esvaziado, né? O centro de Fortaleza já foi, nos anos 30, o melhor lugar para se morar, né? A elite da cidade morava no centro. Depois houve uma especialização comercial, as pessoas pararam de morar no centro. O comércio se atomizou na cidade de Fortaleza, houve um esvaziamento do centro. E, às vezes, as pessoas perguntam, como é que nós vamos fazer para revitalizar o centro de Fortaleza? A revitalização, quer dizer, a atividade urbana, esse tipo de cirurgia urbana, não passa, por exemplo, por você trocar a pavimentação de uma calçada, ou colocar um banco a mais, ou colocar uma luminária a mais. Não se trata disso. Se trata, começo de conversa, pelos usos. Ou seja, o centro de Fortaleza só vai ser revitalizado quando você criar projetos para que as pessoas voltem a morar no centro. Então, tem gente morando hoje, depois de Messejana, que talvez pudesse estar morando em habitação de interesse social no centro. Então, você pega, por exemplo, uma quadra no centro, onde você tem lotes estreitos. A atividade comercial, às vezes, ocupa 10, 15 metros de profundidade. Todo o fundo desses lotes não tem nada. Tem pneu velho, tem pé de saputi, tem sucata, rato, né? Não tem nada no meio do centro. Então, imagine um concurso de ideias onde você pegue uma quadra típica do centro, né? Crie um espaço interno, uma pracinha, crie habitação vertical de, sei lá, 2, 3, 4, 5 pavimentos voltados para essa praça interna, que você mantenha o comércio da periferia. Você ia ter um bairro com valorização, gerando emprego, com gente, com as pessoas que trabalham nas lojas, morando, quem sabe, até na mesma quadra, né? Então, isso que é forma de revitalizar um bairro. Não são obras cosméticas que revitalizam nada. Isso também entra, mas isso tem que estar, vamos dizer assim, de forma paralela com a questão dos usos, né? Com os incentivos, né? E ver quais são a cidade de Fortaleza está cheia de oportunidades perdidas. O centro, na minha opinião, é uma grande oportunidade perdida. A Praia de Iracema, hoje decadente, é uma imensa, inacreditável oportunidade perdida, né? Quer dizer, como é que se consegue fazer gestão urbana a um ponto tal, né, de precariedade que se tem um bairro belíssimo, na beira-mar, em cima do centro e decadente, né? Quer dizer, é o suprassumo da demonstração de como a má gestão urbana ela destrói valor. Ela destrói valor para a prefeitura, ela destrói emprego, né? Ela promove a criminalidade, né? E os problemas de gestão urbana de Fortaleza se veem na cidade inteira, né? A questão da cidadania, por exemplo, você tem que ter espaço público. Uma cidade decente, há muitas descrições porque o que seria uma boa cidade, mas uma descrição muito simples, que eu acho muito boa, é a seguinte: cidade bacana é aquela cidade que é boa de você andar nela. A cidade é boa, você gosta de andar nela. Pode ser Zona Sul do Rio de Janeiro, pode ser Nova York, pode ser uma cidade Ouro Preto. Não quero dizer que seja necessariamente uma cidade rica, mas uma cidade que tenha passeios para você caminhar,
Se possível, que nesses passeios tenham árvores, no nosso caso, a árvore é fundamental, é inacreditável isso, né? Quer dizer, a cidade em que eu fui criança era uma cidade onde se prezava muito árvore em Fortaleza. Hoje, o que a gente vê aqui são os famosos terceirizados aqui da Enel detonando árvore por causa de fio, né? Esses fios caindo dos postes aqui, você sabe que 90% desses fios não tem nada, né? Foram colocados por terceirizadas de telecomunicação, de dados, depois a empresa saiu e os fios estão lá pendurados. E Jaime, desculpa interromper, mas acho que é importante a gente colocar nessa tua conta que você está fazendo. É lógico que até aqui a gente está falando muito da urbanização num plano antes da pandemia, né? E eu queria te provocar colocando assim, e agora após a pandemia, né? Como a gente pode repensar a urbanização a partir dos problemas que a gente viu, como a gente constatou até agora, até pela tua fala, nos pressionaram a esse ponto que nós estamos com uma coisa que é a saúde pública, que é a saúde do coletivo, né? Que é o risco. Como a gente pode pensar a urbanização pós-pandemia? E eu vou te fazer uma segunda provocação. Além da conta pública, governo, prefeitura e tudo mais, também não há uma conta individual do cidadão que também desvaloriza a árvore, no caso da urbanização, desse exemplo que você colocou, às vezes desvaloriza a praça, não indo simplesmente, ou às vezes até depredando em alguns casos. Aonde é que a gente equaliza essa situação para colocar a população no mesmo patamar de uma responsabilidade ou exigindo o melhor cuidado com o que é urbano? Então, indo aqui da questão da pandemia para expandindo depois um pouco o raciocínio. Em termos de pandemia, o que aconteceu em Fortaleza? Isso é típico. Por onde é que a pandemia ia entrar em Fortaleza? Evidentemente, ela ia entrar pelos bairros mais ricos, né? E foi o que aconteceu. Meireles, Aldeota. Por quê? Porque as pessoas foram para o exterior, né? Trouxeram vírus, ou pessoas que vieram pelo aeroporto também trouxeram estrangeiros, trouxeram vírus. Essas pessoas ficam nas regiões mais privilegiadas da cidade e esse vírus agora chegou nas periferias. Eu sinceramente, espero muito que o vírus não se adapte ou tenha problemas com a nossa temperatura e com o nosso clima. Eu espero. Porque se nós fôssemos depender do distanciamento social, condições de saneamento mínimas, nós estaríamos perdidos, né? Você ia ter, no final, uma região mais rica de Fortaleza defendida e uma mortandade jamais vista nas periferias, né? Esse Deus é brasileiro, mas eu espero que essa realidade não se concretize, né? O que é que se pode fazer em relação a isso? O Brasil tem que encarar a questão habitacional de frente. O Brasil tem que erradicar as favelas. Essa palavra favela veio do Morro da Favela, no Rio de Janeiro, para onde o pessoal que veio de Canudos, da Guerra de Canudos, que veio com o nosso problema antigo, lá no século XIX, o pessoal voltou para o Rio de Janeiro, as tropas não tinham para onde ir e foram para um Morro da Favela que tinha no Rio de Janeiro. E as favelas viraram uma instituição nacional. E nada se fez por essas pessoas. Isso tem a ver com a nossa origem escravagista, né? Rio de Janeiro, quando chegou a Lei Áurea, 1888, metade da população do Rio de Janeiro, metade, era de escravos. Então, é evidente que isso era uma bomba relógio. Se esse país não tomasse, vamos dizer assim, medidas que mitigassem, né, a pós-escravidão, né, a chaga da escravidão. Não se fez isso no Brasil. E essas pessoas simplesmente foram relegadas à pobreza, não tiveram acesso a estudo, sem estudo não há produtividade, e essa é a grande mazela do Brasil. O Brasil não pode dar um salto maior do que tem dado. O Brasil é um país com toda a vocação para ser uma superpotência. É só olhar para o mapa do mundo que a gente vê que o Brasil tem um tamanho inacreditável. Como é que deixaram a gente com tanta terra aqui? São esses mistérios da história, né? Mas por que o Brasil não dá um salto à frente maior? Porque não temos produtividade. Por quê? Porque não tem educação. Então, o capital humano é uma coisa assim insubstituível. Então, no mundo pós-pandemia, para o Brasil, qual será a realidade? Erradicar as favelas brasileiras. Primeira coisa. Erradicar no sentido de transformá-las, né, através de concursos de projetos, criando projetos de comunidade, criando
habitações mínimas, dignas, com documento, com água, com esgoto, com escola, com lojinha, com quadra de esportes, com unidade de saúde, enfim, criando comunidades decentes. Essa é a primeira coisa que isso terá reflexos nos índices de criminalidade, isso terá reflexos no nível educacional, isso terá reflexos na vivência da cidadania. Tá? Então, eu diria assim, que esse é o caminho que a gente vai ter que trilhar. De onde vão sair os recursos? Essa é uma pergunta importante. Eu acho que os recursos têm que sair da sociedade. Como se diz, o governo não cria recursos. O orçamento do governo é de dinheiro que é tirado da sociedade. Então, há uma parte do funcionalismo público que vai ter que pagar a conta. Pessoas mais, eu digo o seguinte, diminuir a estrutura do Estado, onde ela deve ser diminuída, reforçá-la onde ela deve ser reforçada, criar uma rede pública de segurança social, através de bolsas mensais, de renda mínima. Nós vamos ter que discutir um imposto sobre grandes fortunas desse país. Nós vamos ter que aumentar o imposto de renda para as faixas mais altas da população. Nós temos que fazer uma reforma tributária nesse país para diminuir a carga tributária sobre o produto e aumentar sobre a renda, porque você hoje tem a grande carga tributária desse país é sobre o produto, ou seja, a pessoa pobre, miserável, classe média ou rica paga a mesma alíquota sobre um determinado produto, o que é injusto. Então, você tem que baratear o produto. Para baratear o produto, você tem que aumentar a carga tributária sobre a renda. Não tem jeito. Né? E o Estado brasileiro tem que ser enquadrado. Né? O Estado brasileiro é perdulário, tem ilhas de irrealidade, né? Quando a gente vê a descrição de mordomias ou de um cenário de coisas que você não vê em país rico, né? Você vê uma reportagem sobre um juiz ou um ministro de um país como a Suécia ou como a Dinamarca. Quer dizer, a vida dessas pessoas, comparada com o que nós temos aqui no Brasil, é uma coisa assim. Quer dizer, como é que o povo aqui vive tão mal, como é uma parcela do povo que vive tão mal, e uma pequena parcela do povo que vive inacreditavelmente tão bem. Né? Quer dizer, é um pouco, na minha opinião, resquícios da Casa Grande e Senzala que estão nesse país aqui de alto a baixo. E são a fonte do nosso atraso. Né? Muito mais do que dar a essa elite uma vida dentro de condomínios, né? Fora da realidade, né? Elas mantêm o país inteiro no atraso. Né? Só quando houver uma grande classe média nesse país, esse país pode realmente dar um salto para frente. Então, tem que ter moradia, educação, o espaço público. Agora, já ampliando um pouquinho mais aqui a questão do urbanismo para o espaço público. O que aconteceu em Fortaleza é engraçado, falando sobre árvore. Pegue qualquer fotografia de Fortaleza dos anos 30, anos 40, anos 50 e compare a mesma foto com a cidade hoje. Você pegar o mesmo ângulo e fotografar, lhe garanto que você verá uma cidade muito mais harmônica, muito mais bonita, muito mais civilizada, muito mais inspiradora da cidadania lá no passado do que hoje. Hoje você vai ver comércio desorganizado, as calçadas em Fortaleza, curiosamente, são para carros, pedestre que anda na coxia, né? É incomum, mesmo a nível de Brasil, você não terá cidades onde os passeios são tão desrespeitados como Fortaleza, né? Onde o sujeito tem uma loja e ele entende que a calçada na frente da loja deve ser ocupada por carros que vão lá, de clientes que vão lá comprar na loja. Né? Não se percebe que a calçada é feita para as pessoas caminharem. Né? As árvores são derrubadas aqui porque a árvore traz insegurança. Um ladrão pode se esconder atrás da árvore. Não, a árvore está atrapalhando os fios. A árvore não atrapalha fio. Né? Você tem na Bahia o Corredor da Vitória, você tem túneis de árvore. Em Belém do Pará, você tem túneis de árvore. E a fiação passa no meio. Qual é o problema? Né? Se havia alguma coisa urgente para ser feita em Fortaleza, nesses termos, que tal plantar árvores? Né? Que tal tirar essa fiação e colocá-la de forma, sei lá,
eu entendo que é difícil, como prefeito, enfrentar esses vícios que vão se implantando, né? Até porque eles são da população também, né? Eles, A além do população poder público, são também, da população e também. que precisa de repressão, né? Eu escrevi um artigo que falava sobre a questão de Jesus. A única vez onde você viu Jesus descendo o relho na Bíblia foi quando ele chegou no templo e estava todo mundo vendendo coisa lá dentro do templo. Ele disse, não, isso aqui é um espaço sagrado, né? Aí pegou o relho e desceu a lenha do pessoal que estava lá. Você vai, por exemplo, aqui para o Dragão do Mar e você vê naquela praça do Dragão do Mar uma centena, 2 centenas de pessoas com caixotes na via do espaço público vendendo bebida alcoólica, né? Sem banheiro, sem alvará, né? Com a turma, naturalmente, por preços que não podem ser iguais a de quem paga o aluguel de um estabelecimento e que paga o alvará e que sofre fiscalização da prefeitura e sofre fiscalização do Ministério do Trabalho e da Secretaria de Saúde. E aí o sujeito vende bebida no meio da rua, o usuário dele ou usa o espaço público como banheiro, ou então vai usar o banheiro do estabelecimento. Então, o que aconteceu no Dragão era natural, uma enorme decadência da região inteira, os estabelecimentos todos fecharam. Por quê? Porque se permitiu o câncer da venda indiscriminada de produto na área pública, transformando o espaço público numa grande lixeira, né? Então, como é que se vai fazer turismo? Se Fortaleza, e é claro, tem uma vocação para o turismo muito importante pela nossa situação estratégica fabulosa, né? Eu digo sempre, o cabo submarino não veio para Fortaleza por incentivo fiscal. Ele veio para uma questão de geometria, que é o ponto mais próximo da África, né? Dos Estados Unidos. Nós estamos numa situação realmente privilegiada. Temos uma condição climática realmente privilegiada em termos de mundo, né? Se você tiver cobertura vegetal em Fortaleza, se o sol não estiver na sua cabeça e o vento tiver por onde entrar e por onde sair, o clima aqui é muito agradável. À noite nem se fala, né? Então, você precisa ter cobertura vegetal. A cidade tem que ser uma cidade boa de se caminhar. Como é que pode haver turismo qualificado numa cidade onde não há regramento do espaço urbano? A feirinha da Beira-Mar era um exemplo. Era uma coisa pequena, aquilo foi se alastrando. Se você deixar, aquilo vai virar um beco da poeira, do começo até o final da Beira-Mar. E acabou o turismo qualificado. O que é que um turista qualificado vem fazer na cidade com esse tipo de mazela? Nada. O que é que ele vem fazer aqui? Nada. Tem outros destinos para ir. Mas não é só isso. É porque quando você resgata, é um monte de coisas. Quando você resgata o espaço urbano, você acaba gerando emprego. Não se resolve a questão do emprego com a economia informal. É um erro achar que quando você enche de gente vendendo um caixote, vendendo bebida na rua, que você está gerando emprego. Não, você está destruindo o emprego formal. Quando você permitiu a venda de confecção perto da catedral, né, sem recolhimento de imposto, sem nada, o que você fez? Você acabou com o comércio da Monsenhor Tabosa, né? Então, só tem uma saída. É que todo mundo paga imposto. Se todo mundo pagar imposto, a alíquota vai ser mais baixa. E você vai poder exigir do Estado, né? Porque quem vende não paga tributo. O que é que pode exigir? Que direito tem de exigir? Então, assim, há muita coisa a se fazer no Brasil. Se há algo de positivo que todo esse sofrimento da pandemia pode nos trazer, e eu espero que deixe, é que as classes mais aquinhoadas desse país percebam que a situação de miséria e de equilíbrio social nesse país tem que ser enfrentada. Um país onde você não consegue sequer pagar uma bolsa para as pessoas, porque as pessoas não existem, porque não tem uma conta, porque não tem CPF, porque não tem certidão de nascimento. Que tipo de cidadão é esse? Eu espero que pelo menos esse saldo fique, que as pessoas percebam, e nem que seja por uma questão de pragmatismo, né? E a coisa no Brasil tem que mudar, porque senão a gente não vai para lugar nenhum. Jaime, eu queria até fazer uma provocação a ti, mas voltando agora para o lado do mercado da arquitetura e do urbanismo, né?
A gente viu que por muito tempo, ou pode ser uma impressão até rasa da minha parte, mas a gente vê que arquitetos e urbanistas, eles foram se saindo, ou foi retirado, ou não sei dizer bem, mas parece que não tinha essa conexão com a pauta sanitarista, né? Com a pauta dessa relação com a saúde, com a relação com problemas sanitários. Quando veio a pandemia, a gente vê várias iniciativas, inclusive próprios arquitetos e urbanistas fazendo movimentos até solidários, de repensar espaços por eles mesmos e tudo mais, e querer influenciar e querer ajudar. Eu queria que você tentasse, uma questão bem opinativa, assim, por que você acha que isso aconteceu? Assim? O espaço, a função e o trabalho do urbanista, do urbanismo, foi esquecido por um tempo e esse problema nos trouxe de volta a necessidade do urbanismo? Acho bacana essa colocação, porque ela permite aí algumas digressões em torno disso. Eu me sinto à vontade para falar disso na minha condição de arquiteto, né? Eu sou um arquiteto, vamos dizer assim, um pouco diferente, porque eu resolvi, ou a vida me levou eu cheguei à conclusão que para praticar uma boa arquitetura, eu tinha que ser o responsável por construir, fazer as obras, né? Então, eu acabei entrando nos meios de produção. Eu deixei de ser aquele profissional que apenas projeta para outra pessoa fazer, mas me tornei o viabilizador disso, né? Eu me encarrego não só do projeto, mas dos custos e da execução, né? Isso aumentou, longe de diminuir a minha visão de projeto, eu diria que isso me completou profissionalmente. Eu me sinto muito mais completo hoje e com a visão muito mais, para usar a palavra batida, holística do processo, do que quando eu apenas projetava, né? Eu tenho uma visão de que projeto, como diz o Falcão, não é tudo, mas é 100%. E se você quer fazer uma divisão, muitas divisões você pode fazer entre uma sociedade desenvolvida e uma sociedade subdesenvolvida, eu diria logo de partida essa. Os desenvolvidos projetam. E o projeto, às vezes, pode demorar um mandato inteiro, um projeto bem feito, né? Porque esse projeto vai ser realizado no próximo mandato, né? Porque existe continuidade administrativa nos estados, né? Nos estados, nas cidades, né? Londres, Roma, enfim, nas cidades. Você tem que planejar algo para realizar depois. É muito melhor você gastar dinheiro, investir em projeto, do que fazer a coisa errada. Então, o que é que acontece no Brasil? E por que é que é uma questão da estrutura do Estado? O Estado brasileiro tem que ser reformado. É o que eu lhe falei há pouco sobre a terceirização. Você tem que ter profissionais concursados, bem pagos, que estão na estrutura do Estado, que são preparados para acompanhar o processo de planejamento urbano, né? Você tem que projetar algo que pode ser realizado no próximo mandato. Mas aqui não existe isso. Vou lhe dar um exemplo clássico, todo mundo aqui conhece. No último governo da Tarsila Issati foi feito um projeto do Centro de Feiras e Eventos. Esse projeto demorou quase um mandato para ser feito. Uma consultoria internacional, gente daqui, todos os escritórios participaram, e havia um complexo que ia ficar no Poço da Draga e que teria tido a enorme virtude de criar uma área hoteleira com vista para o mar, ia fazer com que o centro de Fortaleza finalmente chegasse ao mar, ia gerar empregos para o Pirambu, né? Você ia revitalizar o tecido urbano a partir do seu umbigo, né? Geralmente as cidades fazem isso, né? Toda grande cidade à beira do mar ou à beira de um grande rio, ela começa num porto, né? E esse porto vai aumentando. Um belo dia, o que é que você faz? O porto está cheio de armazém, cheio de rato. O que é que você faz? Você bota um porto fora da cidade. O governo Tassi também fez isso com o PECEM, e transforma aquele seu umbigo decadente numa área para eventos, para convenções, né? Restauração, arte, cultura, né? Tudo isso. Esse projeto demandou
um mandato. Veio o governo seguinte, simplesmente resolveu anular tudo que tinha sido feito e fez aqueles centros de feiras e eventos na Avenida Washington Soares, que em termos de impacto de turismo, de hotelaria, foi zero, colocado numa via equivocada. Uma pessoa de convenções vai sair da Washington Soares e chegar no hotel na beira-mar? Como é que ele vai fazer esse percurso? Né? De helicóptero? Quer dizer, você veja, sem projeto, por exemplo, uma rua com a Padre Valdivino. Padre Valdivino poderia ter sido feito um binário com Antônio Salles. Eu me lembro, há 40 anos atrás, talvez, 35 anos atrás, eu conversando com pessoas da prefeitura. Não tem nenhum edifício na Padre Valdivino. Vamos criar um decreto de alargamento, 4, 5 metros para cada lado. Quando as pessoas forem aprovando projetos, eles fazem já a doação para ter uma redução de recuo, fazem a doação desses 4, 5 metros para uma futura faixa de alargamento. Era um decreto de uma folha. Nunca foi feito. Quando a Padre Valdivino vai ser alargada? Nunca. Nunca. Por quê? Porque ninguém se preocupou em fazer uma folha com um decreto cujos efeitos se fariam sentir nas gestões posteriores. Então, não dá a projeto, para mim, tudo. Então, japonês, alemão, quando vão fazer uma obra, eles passam 2, 3 anos projetando para executar a obra em um ano. O que é que o subdesenvolvido faz? Vamos fazer tal coisa. O prefeito ou o governador de plantão, ele acha que o Estado é ele, né? Eu gosto de fazer, vamos fazer aqui, porque eu acho que tem que ser aqui. E vamos começar logo a obra e vamos logo comprar as coisas, né? Fazer compras vultosas, né? Ninguém fez nenhum estudo de projeto e a coisa é feita de forma irresponsável com dinheiro público e os efeitos são negativos depois. Quer dizer, o dinheiro é destruído com projetos equivocados, né? E isso tem que mudar. Né? A gestão das cidades no Brasil tem que mudar. É preciso acabar com a terceirização nas estruturas municipais. A terceirização é um crime. Você coloca pessoas de empresas que estão ganhando dinheiro, empresas de políticos, que estão ganhando dinheiro com salário de arquiteto, de advogado, de engenheiro. Isso é um absurdo. Essas pessoas têm que estar lá para o concurso. Né? Quando muda o prefeito, muda os secretários, não muda mais ninguém. Essas pessoas têm que ter uma carreira no serviço público. Por quê? Porque essas pessoas estavam lá há 5 anos, 8 anos, e vão estar daqui a 5 anos, 10 anos. Essas pessoas criam uma relação de dever com o órgão que ocupam, guardam um histórico. E aí o planejamento passa a fazer sentido. Né? Você faz um projeto e o próximo que vier, governador, prefeito, seja lá quem for, ele tem a obrigação de cumprir os projetos que estavam previstos. Ele não pode tirar da cachola dele, não, eu vou rasgar tudo isso aqui, porque eu quero um projeto que seja a minha cara. Eu gosto de prédio marrom, então eu quero um prédio marrom, porque a mamãe gosta de marrom. Quer dizer, é nesse nível de coisa que isso tem que mudar. A gestão urbana no Brasil, e há bons exemplos acontecendo hoje. Em habitação popular. Em São Paulo, tem feito muita coisa boa de arquitetura, concurso de arquitetura, projeto de arquitetura, muito bom de habitação popular. Isso tem que ser feito aqui em Fortaleza. Né? Tem que ser feito em Fortaleza. Claro, as pessoas têm que entender que algo precisa mudar. E mudar de forma estrutural. Né? Então, não adianta fazer obra cosmética, né? Jogar para a torcida. Eu acho que tem que enfrentar a miséria de frente. E isso é uma coisa que, sinceramente, eu espero que seja a única coisa boa, né, que essa pandemia traga para o Brasil, é a consciência das classes favorecidas desse país de que o país não pode continuar com o perfil socioeconômico atual. Não pode. Jaime, eu queria falar agora de um ponto de que no meio de toda essa tristeza que tem sido essa pandemia, pelo impacto, pelo volume, pela velocidade com que ela se espalhou pelo mundo, a gente tem alguns dados que podem ser vistos com pontos positivos. Antes de eu falar sobre isso, deixa eu agradecer aqui a Vanessa Lugoi pelo YouTube mandando boa tarde aqui, Cleibe Roriz e Daniele Andrade, muito obrigado. Você pode mandar sua dúvida, tá? Pela hashtag Agir Brasil nas redes sociais aí, no YouTube, Facebook, Twitter, para a gente ler por aqui. Um dos dados, Jaime, que eu queria
trazer para você. É um assunto que tem total conexão com o urbanismo, mas nós vamos um pouco para o lado do meio ambiente. Países como a China e a Itália, eles têm levantamentos já durante essa pandemia que a ausência de carros nas ruas, por exemplo, reduziu a concentração de dióxido de nitrogênio, que é resultado da combustão dos combustíveis, dos carros e tal, né? E as cidades estão mais limpas, né? Como dados como esse você acha que podem acelerar o processo das decisões para a gente ter ações efetivas de mobilidade urbana nas grandes cidades? Eu não digo nem só de Fortaleza, porque Fortaleza tem buscado trabalhar a mobilidade urbana e é visível, mas isso não é geral no nosso país, né? Inclusive em centros urbanos até mais afastados, digamos assim, das capitais mais conhecidas. Como você acha que dados como esse dos poluentes e dessa ausência do humano nos carros podem, de repente, finalmente impactar mais gestores e mais pessoas também, porque há uma questão social também da pessoa não querer largar o carro, né? Como é que você acha que esses números podem impactar nessa área da mobilidade? Bom, com respeito aos carros, são duas coisas que eu realmente... É inacreditável que o mundo tenha chegado ao nível tecnológico que a gente está, com veículos individuais, automóveis, queimando combustível fóssil. Isso é inacreditável. E acho que a nossa geração, a sua, certamente vai ver um cenário com carros elétricos de forma universal, né? Então, isso já vai melhorar muito a situação. No nosso caso, tem um problema adicional, que é a cobertura das vias com asfalto que a gente usa aqui. É uma tragédia. Quando você tem, por exemplo, apartamentos fechados, experiência de imóveis nossos aqui, às vezes no 10º andar, no 14º andar, uma varanda aberta, o apartamento está fechado, não tem ninguém ocupando. Com uma semana que o apartamento for limpo, você passa lá e você vê que na varanda você passa o dedo, tem uma camada de asfalto em suspensão que está no ar inteiro, né? Essa pavimentação de asfalto foi um equívoco sério para Fortaleza. Você podia usar o velho e bom e eterno paralelepípedo, que é feito de granito, né? Aquilo não acaba nunca. Os romanos que o digam, né? Tá aí a Via Ápia, construída pelos romanos, com o pessoal rodando lá até hoje. Tem mais de 2.000 anos, né? Nada de recapear, não tem nada disso. Está lá a mesma pedra que os romanos colocaram, paralelazinha, está lá colocada até hoje. Ou pré-moldados, né? Você melhoraria muito a situação. Outra coisa que Fortaleza tinha que ter era uma política ferrenha para tirar carro dos passeios. Isso é uma forma de desestimular o uso do carro, ou privilegiar o uso compartilhado de carro. Os aplicativos são uma grande evolução nesse sentido, né? Uma grande evolução. E você plantar árvores nas calçadas, né? É inacreditável. E eu penso que talvez isso seja uma consequência de uma certa decadência cultural da cidade, com esse grande afluxo que houve, né, de imigrantes, né? A cidade de 700 mil habitantes virou essa cidade de quase 3 milhões de habitantes. Eu acho que perderam-se referenciais sociais, né, de urbanidade. Então, as árvores em Fortaleza, aliás, em muitas cidades do Brasil, você verifica que as cidades do início do século passado, né, todas tinham boa cobertura vegetal, né? Então, no caso de Fortaleza, isso é desesperadoramente importante. Quer dizer, com o nosso clima, você caminhar 300 metros na sombra é uma experiência. Andar 300 metros no sol é outra completamente diferente. Completamente diferente. Você muda a temperatura da cidade. Então, é um desconforto tão enorme que eu não entendo porque as pessoas, por exemplo, e é uma questão cultural, eu lhe digo. Me lembro que poucos anos atrás, eu fui a uma festa de criança num buffet, esse buffet infantil de festa. O buffet era da região ali da Água Fria, ali perto de Iguatemi, por ali. Uma região de árvores. Fortaleza é uma região arborizadíssima, né? Quem quer ver como uma cidade é arborizada, o clima, a vegetação natural de Fortaleza,
Vá lá no 23BC, entre no 23BC para ver como é que é a cidade de Fortaleza, ou vá lá na base aérea. Aí você vai ver como é linda a cidade arborizada. E eu estava nesse buffet, a festa era de manhã para as crianças, isso tipo 11 da manhã, meio-dia, o sujeito derrubou todas as árvores que tinham no lote, colocou porcelanato no piso, claro que é para não ter trabalho de aguar, né? Para não ter que cortar a grama, botou tudo porcelanato, né? E você olhava pelos muros e os lotes vizinhos desocupados, totalmente arborizados. E eu estava comentando como é que essas crianças vão ficar numa festa, num lugar todo pavimentado, debaixo desse sol, com um mormaço inacreditável, né? Numa região completamente arborizada, né? Por que o cara fez isso? Por que não se fez projeto guardando árvores? As árvores eram fundamentais. Quando você corta uma árvore de 50, 80 anos, não tem tecnologia no mundo que faça com que ela cresça rápido. Você vai ter que esperar décadas até que ela assuma aquele porte. Então, Fortaleza tem que passar por uma mudança completa, cultural, e vai ser obrigatório, né? Prédios têm que fazer isso. Eu me coloco à vontade, porque eu acho que nossa empresa foi a primeira empresa a transplantar árvore adulta em Fortaleza. Isso há 25 anos atrás. Iam cortar a árvore, me avisavam, o MUC ia lá, retirava a árvore e replantava, né? Quer dizer, é um absurdo. Por exemplo, a prefeitura agora, vou dar um exemplo, tirou os canteiros centrais da Dom Luiz. Concordo, em termos de trânsito, a situação melhorou, né? Vai tirar na Desembargador Moreira. Por que essas árvores não foram removidas e plantadas nos passeios? Quer dizer, você deslocava as árvores 4, 5 metros. Você tem tecnologia para isso. Tira a árvore e replanta a árvore no passeio. Por que você tem hoje, cria ciclovias e você coloca aqueles vasos ou os objetos para que a pessoa não invada a ciclovia? Pelo amor de Deus, por que não se cria um canteiro com árvore, isolando a ciclovia? O ciclista ia andar numa área sombreada, que ia também sombrear a calçada. Qual é o custo disso? Nenhum. O custo é atitude. O custo é projeto. O custo é que a cidade tem que ter normas, né? Normas. Eu não posso pegar o meu lote e cortar as árvores do jeito que eu quero. Eu não posso pegar a calçada e fazer a calçada na altura que eu quero. A calçada tem que ser um projeto público. Eu não posso colocar carro em cima da minha calçada porque eu tenho uma loja e eu quero que o meu cliente pare na calçada. A calçada não me pertence. O passeio, é o nome mais simpático que calçada, o passeio é público. E é o passeio que dá pertencimento da cidade, que faz as pessoas caminharem através da cidade. E que dá a experiência de você poder sair. E quando você tem um passeio bacana, né, você tem mais gente na rua. Quanto mais gente na rua, menos crime, mais segurança, né? Quer dizer, a cidade feita para carro é uma cidade que não funciona. Eu tenho, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio tem um melhor e o pior, né? O pior exemplo de urbanismo do Rio de Janeiro é a Barra, feita para carro. O que é o melhor no Rio de Janeiro? A zona sul do Rio de Janeiro. Você caminha no Leblon 2 quilômetros sem se dar conta. Por quê? Porque os passeios são feitos para você caminhar e está todo mundo andando na rua. E, de repente, é tão agradável que você vai andar 200, 400, 500, ninguém pensa em pegar o carro, o cara vai caminhando. Como se faz em Nova York. Não é porque uma cidade é vertical que ela perde qualidade. Nova York é um exemplo disso. Se a cidade vertical é uma cidade ruim, Nova York ia ser uma droga de cidade. Mas ela tem calçadas maravilhosas, largas, né? Planas, cheias de árvore. E você caminhar por aquilo ali é uma coisa agradável, né? Então, você caminhar em uma região arborizada, 1 quilômetro, tranquilo, 10 quadras, qual é o problema? Agora, eu entendo, criou-se um desacerto enorme em Fortaleza, e eu já me lembro de ter feito sugestões nesse sentido. Eu criaria quadriláteros, sabe? Eu pegaria um quadrilátero, talvez de interesse turístico, e vamos fazer uma transformação aqui, para todo mundo ver como é que vai ficar. Então, vamos tirar os outdoors,
Vamos plantar árvore nas calçadas. Vamos colocar a fiação debaixo do chão, até para dar ao comerciante esse... ok, a fiação vai estar debaixo do chão, você vai ter árvore, mas carro não pode mais parar aqui, né? Então, você, ao fazer isso tudo, você vai ver o que é que vai acontecer. As pessoas vão começar a caminhar, e isso vai gerar emprego. Há alguns anos atrás, teve aqui uma urbanista americana que trabalhava em Nova York, na prefeitura de Nova York. Ela deu uma palestra aqui na FIEC, eu conversei com ela depois, e ela me contando uma coisa curiosa. Tinha uma região lá, aquela região dos teatros, né, que eles queriam fechar algumas ruas. E o comércio fez um lobby danado e entrou numa briga violenta com a prefeitura, porque não queria que fechasse as ruas, porque o comércio tinha medo de ter prejuízos. Fecharam. O que é que aconteceu? O comércio começou a faturar mais, porque as pessoas passaram a ocupar essas ruas fechadas, né, com mesinhas e tudo, com muito mais vida, o comércio se valorizou e ela começou a ter um problema, que eram outras ruas de comerciantes agora pedindo para fechar. Ele disse, eu não posso fechar essa rua porque eu preciso para circulação de veículo. Né? Então, tem muito paradigma bobo que está na cabeça das pessoas, que eu acho assim, que uma cidade como Fortaleza, eu faria um projeto bacana, simples, barato, não é coisa para gastar muito dinheiro, pegar um quadrilátero, vamos dizer, de 20, 30, 40, 50 quadras, e vamos fazer correções urbanas aqui nessa área, para todo mundo ver. Né? Vamos plantar árvore, vamos botar banco, vamos fazer calçada plana, né? com rampa para cadeirante, encher isso aqui de árvore e vamos ver como é que fica. Né? Legal. Eu lhe garanto que o resultado ia ser tão forte que seria muito fácil implantar isso em outras regiões da cidade. Sim. De forma progressiva. Legal, Jaime. Estamos chegando ao final da live de hoje. Eu queria agradecer, Jaime, por essa explosão de ideias aqui hoje. Espero que quem tenha assistido se inspire e a gente consiga repensar a cidade, principalmente como cidadão, né? Influenciar, cobrar, sim, dos poderes públicos, mas fazer também a nossa parte nesse processo todo. Se você não conseguiu assistir essa live completa, não se preocupe, porque todas elas estão disponíveis nas nossas redes sociais. Aproveite também para conferir os últimos episódios, tá? A gente está fazendo um conteúdo bem interessante aqui, com muitas reflexões. Não deixe de acessar também a plataforma agirbrasil.com.br. Lá você encontra vários conteúdos sobre essa cobertura da pandemia do coronavírus, com curadoria da jornalista Paula Lima. Bom, nós voltamos amanhã. Queria agradecer muito a presença do fundador da Arreata Arquitetura e Engenharia, o arquiteto e urbanista Jaime Leitão. Jaime, muito obrigado aqui por todas essas ideias, por esse papo. Eu agradeço muito essa oportunidade, Vinícius, e gostaria assim, de encerrar a minha participação dizendo o seguinte: as cidades no Brasil estão mal, mas, na minha opinião, elas estão melhorando e vão melhorar de forma acentuada nas próximas décadas. O cidadão tem que descobrir, ou vai entender, ou já entendeu, que ele vive na cidade. Ninguém vive no Estado, ninguém vive na Federação. Então, talvez um bom prefeito tenha mais importância na sua vida do que um governador ou até que um presidente da República. Você vive na cidade. É na cidade que você nasce, cresce, que você morre. A cidade é a sua vida. Então, eu acho que as cidades brasileiras vão melhorar. Eu entendo que as estruturas administrativas municipais têm que ser profissionalizadas. Tem que haver concurso de arquitetura para habitação popular em massa nesse país. Né? E eu espero, sinceramente, volto a frisar, que essa pandemia, pelo menos, nos deixe esse sentimento de que o Brasil precisa resgatar sua dívida social pelo bem de todos. Vamos torcer por isso e vamos fazer a nossa parte. Obrigado, Jaime. Nos voltamos amanhã às 3h nas redes sociais do Povo. Amanhã nós vamos receber Severino Neto, que é diretor e presidente dos Mercadinho São Luís. Vamos falar sobre abastecimento, sobre alimentação, sobre como também ser solidário durante esta pandemia, tá bom? Então prepare suas perguntas. Nós contamos com você para agir. E se puder, fique em casa. Até amanhã.
Agir. Todos contra o coronavírus. Patrocínio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio: Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Prefeitura de Fortaleza. Secretaria Municipal da Saúde. Câmara Municipal de Fortaleza. Realização: Fundação Demócrito Rocha. 35 anos.